Nessa noite eu quero falar de algo muito importante. O tema do nosso encontro nessa noite é com Jesus ao redor da mesa. A ceia, ela nos faz lembrar daquele momento em que Jesus chama os seus discípulos. E Jesus, com os seus discípulos, ensina lições preciosas. Então, nessa noite eu quero falar um pouco sobre a importância de estarmos ao redor da mesa. Na Bíblia nós encontramos vários textos que abordam o valor da refeição em família e de como isso é importante. E a Bíblia mostra que coisas importantes aconteceram ao redor da mesa. E como é bom sentar-se ao redor da mesa e apreciar uma boa refeição. Primeiro porque é muito bom comer, não é? Conversa com alguém que teve algumas restrições, que não pode mais comer isso, não pode mais comer aquilo, não pode, para ver a falta que faz algumas coisas. Mesmo sabendo que algumas não fazem tão bem para a saúde, mas é bom comer. Né? E se tem uma coisa que o crente sabe fazer é comer, né? E como come? Nós comemos. E é muito bom comer. E melhor ainda é ter o que comer. Numa realidade onde muitas pessoas ao redor do mundo, no nosso país, milhões de pessoas estão passando fome. E nós temos sobre a nossa mesa o alimento todos os dias. E poder agradecer a Deus por aquele alimento. Talvez não é aquela mesa farta todo dia. Talvez não é aquela mistura com todo dia diferente, né? Parece que vai repetindo todo dia a mesma coisa, mas nós temos o que comer. Isso é privilégio. É privilégio porque milhões não têm. E, no entanto, o mais prazeroso é poder desfrutar de uma boa refeição ao lado de pessoas que nós amamos, que nos fazem bem. Portanto, o sentar à mesa, ela nos ensina e nos leva, àquele momento, a uma comunhão, à intimidade. E quando nós olhamos para a palavra, a gente vê que estar ao redor da mesa mostra reconciliação, perdão. Uma das passagens mais lindas de toda a Bíblia é o reencontro de José, depois de ter sido traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, ele encontra os seus irmãos. E o perdão que José ofereceu aos seus irmãos se deu nesse ambiente de refeição, ao redor da mesa. E lendo esse texto lá de Gênesis 43, de 31 a 34, nós vamos ver que muitas vezes, ao redor da mesa, hoje ainda, essa mesa pode ser lugar de reconciliação, de pedir perdão. Talvez alguns aqui precisam convidar outras pessoas para uma refeição e conversar sobre assuntos que precisam ser conversados. Acertar algumas coisas que precisam ser acertadas. E poder olhar nos olhos e dizer assim: você me perdoa, eu errei. Porque ao redor da mesa a gente pode perdoar, liberar perdão, se arrepender. A Bíblia mostra que ao redor da mesa nós temos as lembranças. Lá em Êxodo 12, encontramos Deus orientando o povo que no momento da refeição em família, eles deveriam lembrar da libertação que Deus deu a eles do Egito. Ao redor da mesa, naquela festa, eles deveriam lembrar e trazer isso aos seus filhos, essa lembrança de que um dia eles foram libertos da escravidão. Portanto, use os momentos das refeições hoje, em família, para ser um momento de perdão, um momento de reconciliação, um momento de lembrança. Lembrem tudo que Deus tem feito por vocês. É ao redor da mesa que você, pai, mãe, pode falar aos filhos aquilo que Deus tem feito na sua vida, e por que chegaram até onde chegaram, e o que vocês precisaram passar para chegar onde chegaram. Porque os nossos filhos muitas vezes não veem aquilo que nós passamos, para ter o que ter hoje, chegar onde chegamos hoje. Por isso muitos não valorizam tanto. E é no redor da mesa que a gente vai ter essas lembranças, de como já fomos abençoados em família, de quantas portas que já se fecharam, de quantas portas que já se abriram, dos momentos em que nós tivemos alegrias, dos momentos que nós vimos o cuidado de Deus no momento de enfermidade, é ao redor da mesa.
É ao redor da mesa que nós temos um momento de ministrar. Jesus usou muito esses momentos ao redor da mesa, no momento de refeição. Quando ele estava na casa de um fariseu, ele ministrou preciosas lições aos seus discípulos, porque usou ao redor da mesa para ministrar a vida dos discípulos. Naquela oportunidade, lá em Lucas 14, ele falou sobre as prioridades do reino de Deus e mostrou aos discípulos o que eles precisavam aprender. Portanto, aproveite os momentos de refeições em família, ao redor da mesa, sem celular, sem TV, para ministrar a vida dos seus filhos, para discipular os seus filhos, para falar das palavras de Deus aos seus filhos. É ao redor da mesa que nós sentimos alegria. Jesus usou a figura da refeição para falar de alegria lá em Apocalipse 3:20. Estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Cear com alguém está associado na cultura hebraica a ter momentos de alegria. Quando alguém era convidado a cear, a estar junto, a participar de uma refeição, era para ter um momento de alegria. Como são os momentos de refeição na sua casa? Como é esse momento ao redor da mesa na sua casa, no seu ambiente familiar? Que seja um momento de alegria. Transforme as refeições da sua família em momentos de alegria, de riso, de contentamento. Quantos que, infelizmente, usam o momento de estar ao redor da mesa para transformar esse ambiente num ambiente pesado. Parece mais um ambiente de guerra, de conflito do que de alegria. E os nossos filhos estão vivendo tudo isso. Agora pensemos no nosso dia a dia. Percebam a logística dessa questão de estarmos ao redor da mesa. O próprio móvel, a mesa, nos facilita muito o fato de podermos olhar nos olhos uns dos outros. Porque a mesa nos aproxima, ela não nos distancia. Ela nos aproxima porque a gente pode olhar um para o outro. A mesa faz a gente olhar um para o outro. E no contexto de família isso é muito interessante, porque não só olhar um para o outro, um chutar o pé do outro, né? Aquele filho mais folgado que quer comer com a perna esticada, e come com os braços abertos, parece que vai voar, né? Esse ambiente ao redor da mesa, a logística deste móvel permite que olhemos uns nos outros, nos olhos dos outros, facilita a nossa comunicação. No mundo onde hoje as redes sociais imperam, onde a tecnologia que veio com a promessa de facilitar a vida parece que está complicando, porque nos torna indivíduos egoístas, distantes uns dos outros, neste mundo onde o fast food toma conta da correria do dia a dia, e a gente tem pouco tempo para estar ao redor da mesa, não podemos abrir mão deste hábito. Mesmo que seja ainda poucos momentos, valorize esses poucos momentos em família. Esteja ao redor da mesa com a sua família, principalmente com seus filhos, porque eles vão crescer. Bianca hoje, minha filha, já 17 anos. Hoje eu brincando com a filhinha de um irmão aqui no culto das 16, olhando e falando, nossa, como passa assim, né? Rápido. Rápido, muito rápido. E a gente precisa aproveitar esses momentos. Não podemos abrir mão deste hábito, porque é um hábito saudável, enriquecedor e facilita a comunhão familiar. Portanto, crie esse ambiente, coloque a mesa para a refeição, use a melhor toalha da sua mesa. Sabe aquela melhor toalha que você tem? Coloque ela para as refeições. E se você estiver nas refeições com aquela melhor toalha e o filho abençoado derrubar alguma coisa nela, não perca a bênção, depois lava. Porque não é assim? Você nunca usa. O dia que você fala, hoje eu vou colocar aquela toalha bonita, principalmente se for branco, não é? Está tomando suco de uva, de repente vai virar, cai tudo. Não perca a bênção, não fique nervosa, não fique irritada por conta dessas coisas. Essas coisas são para ser usadas mesmo. As pessoas e os relacionamentos não são coisas, são melhores do que as coisas. Use a melhor toalha de mesa, tire do armário a sua melhor louça. Por que fazer isso só quando é visita de fora? Por que não valorizar quem está dentro? Por
Por que a gente faz isso, né? Só quando é de fora, aí eu preparo, aí eu limpo a casa, eu coloco a melhor toalha. Para com isso, valoriza os de dentro. E é esse ambiente, ao redor da mesa, que a gente vai ver hoje. Lá em Mateus 26, 26 ao 28. A palavra de Deus diz assim: enquanto comiam, Jesus, o mestre, ele toma o pão, ele o abençoa, e em seguida ele parte esse pão em pedaços, ele dá aos seus discípulos e ele diz: tomem, comam, porque isso é o meu corpo. E o 27, ele então toma o cálice de vinho, ele agradece a Deus, e depois entrega aos discípulos e diz: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança, e esse sangue é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Nos seus últimos momentos sobre a terra, Jesus reúne os seus discípulos ao redor da mesa e ensina princípios que hoje nós, como igreja, repetimos. A ordenança da ceia, da celebração em família e da lembrança do que Cristo fez por mim e por você, no seu corpo e no seu sangue. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso também lá em 1 Coríntios 11, e ele fala que ao olhar para a ceia, ao olhar para esse momento, para esse texto, para esse fato, nós tiramos algumas lições. Mas o que podemos aprender quando a gente olha para esse texto e vê Jesus com os seus discípulos ao redor da mesa? O que podemos aprender quando nos reunimos como igreja para lembrar do sacrifício de Cristo e participamos da ceia? Quando nós estamos com o pão, com o cálice. Quando estamos participando da mesa do Senhor. O que aprendemos quando olhamos para esse texto? Com Jesus ao redor da mesa, sabe qual é a primeira coisa que a gente aprende? Eu sou amado por Jesus. Porque tudo isso, o que Ele fez, e as coisas que iriam acontecer com Ele após a ceia, a crucificação, a traição, a crucificação, foi porque Ele me amava, foi porque Ele te amava. Então, olhar para a ceia, olhar para o pão, olhar para o cálice, olhar para Jesus ao redor da mesa com os discípulos, eu aprendo que eu sou amado por Ele. Quantas pessoas que hoje estão entristecidas, sem nenhum propósito na vida, porque acham que não são amadas. Querido, nós somos amados por Deus. E mesmo que falte essa certeza de que você é amado por alguém que você esperava receber esse amor, seja um pai, seja uma mãe, seja um irmão, seja alguém que para você é muito importante e você não tem essa certeza. Atendi certa vez um casal, já há muitos anos casados, e no final do atendimento eu falei assim para o homem: você ama essa mulher? Ele falou: eu amo ela, pastor. Essa mulher começou a chorar. E eu falei: por que você está chorando? Ela falou: eu achei que ele não me amava, porque ele não falava para mim isso. Ela queria ouvir dele, mais de 40 anos casados, que ele ainda amava ela. E quantas pessoas achando que não são amadas porque não ouvem, mas de Deus, saia daqui dessa noite sabendo: você é amado por Deus. E olhar para a ceia, nós temos essa primeira lição. Quando você se senta ao redor da mesa, você olha para trás. E quando a gente olha para trás, a gente se lembra do sacrifício de Jesus. Quando você lembra do sacrifício na cruz, você lembra que tudo que Ele passou naquela cruz foi por meus pecados, pelos seus pecados. Ele não merecia, mas Ele fez porque Ele nos amava. É por isso que lá em Coríntios, quando Paulo fala da ceia, ele fala que todas as vezes que vocês comem deste pão, que vocês bebem desse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor. Não se esqueçam em nenhum momento
que alguém morreu para pagar o preço pelos seus pecados. Esse alguém foi Jesus. Há um outro texto muito conhecido, que é um texto que nós não deveríamos esquecer nunca, que é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama você, e Ele já provou que te ama, porque Ele ofereceu Jesus para morrer na cruz pelos seus pecados. Um outro texto que mostra essa verdade de Jesus ao redor da mesa é Romanos 5,8. Deus demonstra o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, com Jesus ao redor da mesa, a primeira coisa que nós aprendemos é que nós somos amados por Deus. Somos amados. Não merecemos esse amor, mas Ele nos amou. A segunda coisa que nós aprendemos é que, com Jesus ao redor da mesa, a mesa é um lugar de gratidão. Interessante que todas as vezes que Jesus ia servir, seja o pão, seja o cálice, Ele agradeceu a Deus. Em outras traduções diz, deu graças pelo pão, pelo vinho. Ele dá graças, ele agradece a Deus pelo alimento, mas não só pelo alimento, mas por aquilo que o alimento simbolizava. Hoje, agradecemos a Deus, porque o pão, ele simboliza o corpo de Cristo. Aqui não está o corpo de Cristo, está algo que simboliza o corpo de Cristo, que foi moído pelos nossos pecados. E olhar para o cálice, nós lembramos do sangue que foi derramado pelos nossos pecados, e Ele agradece a Deus, porque esses elementos simbolizam o perdão dos pecados, a nova aliança, que não foi feita por mãos humanas, por sacrifício humanos, mas por algo que só Deus podia fazer. Dar graças a Deus pelo pão, simboliza que nós agradecemos a Deus por entender que nós não merecemos, mas Ele ofereceu o seu Filho por nós. Isso deve ser motivo de gratidão. Por isso que os nossos olhos não podem nunca sair da cruz. Porque se saem da cruz, a gente acha que a gente pode exigir de Deus alguma coisa. Não podemos exigir nada. Porque mesmo não merecendo, Ele já nos deu um grande presente, que é a salvação. E eu preciso agradecer a Ele todos os dias por essa salvação. Posso agradecer a Deus porque eu tenho um pão sobre a minha mesa. Posso agradecer a Deus porque eu tenho capacidade de partilhar esse pão com outros. Deus tem nos dado condições. Isso acontece aqui todos os meses na igreja, quando você traz o seu alimento para que a gente envie as cestas básicas. Esse ministério continua aqui, não acabou. Pessoas mensalmente têm sido abençoadas com os alimentos, com as cestas básicas. Porque Deus tem colocado o pão sobre a mesa e nos dá a capacidade de partilhar com outros. E por que essa expressão, te dou graças, e agradeceu a Deus, é tão importante hoje? Por que é importante eu saber que com Jesus ao redor da mesa eu preciso ser grato? Porque nós vivemos numa sociedade extremamente ingrata. Extremamente ingrata. Pessoas que não sabem ser gratas. Pessoas que não sabem perceber o que foi feito por elas. E alguns acham que o que foi feito por elas foi mais do que obrigação. Não sabem chegar e dizer, olha, muito obrigado. Eu sou agradecido pelo que você fez, pelo investimento, pelo tempo. Uma sociedade extremamente ingrata. E isso é muito diferente dessa gratidão que Jesus nos ensina ao partilhar do pão e do cálice com os discípulos. Que sejamos gratos. Não só pelas grandes coisas, mas pelas pequenas também. Não só pelos grandes presentes, mas pelos pequenos também. Quando a gente olha esse ambiente de Jesus com seus discípulos, ensinando sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre a importância dessa igreja agora celebrar isso e lembrar da sua morte, mostra que quando nós estamos com Jesus ao redor da mesa, eu sou renovado na esperança da sua volta. Paulo, quando ensinou sobre isso em Coríntios, ele fala,
anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso que mês a mês nós como igreja nos reunimos. E só vamos parar de fazer isso quando Ele voltar. Quando Ele buscar a igreja. É aquela palavra que alguns não usam muito, que alguns não acreditam, mas é o fato chamado arrebatamento, que vai acontecer. Um dia partirei. Não sei se pela morte ou pelo arrebatamento, mas o que eu tenho é a certeza de que estou preparado, seja para um, seja pelo outro. Mas esse dia chegará. E enquanto não chegar, nós como igreja nos reunimos para dizer: Senhor, estamos aqui como igreja local hoje celebrando a ceia. Mas haverá um dia em que nós estaremos num grande lugar, com todos aqueles que foram lavados com o sangue de um cordeiro, que se entregaram a Jesus. Não haverá mais divisão de igrejas, denominações, somente aqueles que se entregaram inteiramente ao Senhor. Se você vive olhando para aqui agora, você vai encher o seu coração de decepção, de tristeza, de desesperança. Não há muita coisa para que você olhe e se sinta motivado. Mas se você olhar para frente, se você olhar para as promessas da palavra, se você olhar para Jesus e aquilo que Ele nos promete, que ainda vai acontecer, querido, o seu coração vai se encher de paz, de alegria. É por isso que os nossos olhos têm que estar no Senhor, nas palavras de Deus. E é por isso que Ele promete em João 14, não se perturbe o vosso coração. Creio em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, aposentos, e eu vou preparar lugar para cada um de vocês. E depois que eu preparar lugar, eu voltarei e buscarei vocês, para que vocês estejam comigo, onde eu estiver, para todo sempre. Ele prometeu isso aos seus discípulos. Às vezes a gente vive momentos de tribulação, de tristeza, e alguns, por não saber viver esses momentos de tribulação, esses momentos difíceis, alguns se distanciam. Muitas pessoas estão distantes de Deus, vivendo sem esperança na vida, sem propósito na vida, sem esperança no futuro. Querido, quando nós estamos com Jesus ao redor da mesa, não tem como não ter esperança para o futuro. Porque nós temos a promessa de que um dia estaremos com Ele no céu, para todo sempre. É na igreja onde se encontra esse memorial da ceia, que nos faz lembrar que alguém um dia se entregou por mim, mesmo eu não merecendo. É por isso que lá em Atos, Jesus, quando volta aos céus, os discípulos ficaram olhando para o alto, e aí aparece dois homens vestidos de branco e diz: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi levado ao céu vai voltar outra vez, como vocês viram Ele subir. Esse Jesus voltará. Então, querido, quando você olha só para as coisas que este mundo oferece, seu coração não vai se encher com muita motivação, com muita esperança, não. Mas quando você olha para a palavra, quando você olha para essa terra somente, as notícias do dia a dia, você fica preocupado com tantas doenças, com tanto desemprego, com tantas mortes, com tanta violência. Mas quando você olha para a palavra e lembra das promessas que ainda vão se cumprir, você lembra que há esperança. E há um lugar muito melhor sendo preparado para mim e para você. Onde não haverá choro, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais dor, e nós estaremos com o Senhor para todo o sempre. Eu não sei qual tem sido o seu desejo, talvez você tenha buscado somente as coisas dessa terra. Paulo diz: não olhem somente as coisas dessa terra, pense nas coisas do alto, pense nas coisas de cima, não fiquem presos somente às coisas dessa terra. E quando a gente olha esse texto de Jesus falando do pão, do cálice, falando que esse sangue é a nova aliança, desse sacrifício, dele ser derramado para que nós fôssemos perdoados dos pecados, com Jesus ao redor da mesa, a gente aprende que eu sou orientado a avaliar o meu coração. Como eu estou? Como está meu relacionamento com Deus? Não adianta eu saber que eu sou amado e lembrar que eu sou amado por Deus. Não adianta só eu saber que eu tenho que ser grato,
que a minha esperança se renova quando eu olho para a cruz, mas eu preciso avaliar o meu coração. Como eu estou? Não podemos sentar à mesa de qualquer jeito. Paulo diz em Coríntios que nós precisamos examinar, pois, o homem a si mesmo, fazer um exame e depois comer do pão e beber do cálice. Dentre os 12 discípulos, aqui tinha um que já tinha traído Jesus, que já tinha feito um acordo de traição, que já tinha se comprometido a enganar o mestre. Esse era Judas. Judas já havia traído Jesus antes de sentar-se à mesa e de participar desse momento de celebração. E sabe o que é o mais precioso? Que nenhum dos evangelhos que mostram esse texto, e de Corinto, onde Paulo fala novamente desse texto, nós vemos que Jesus fez acepção de Judas. Nós vemos que Jesus deixou Judas de lado. Jesus sabia que era Judas o traidor, e mesmo assim ele também recebeu do pão e do cálice. Isso é muito precioso. Sabe por quê? Porque mostra o amor de Jesus por aquele homem. Mostra o amor de Jesus. Ele amava os discípulos, ele amava as pessoas, mesmo quando as pessoas erravam. Você sentaria à mesa com alguém que você sabia que tinha te traído? Que tinha passado, puxado o seu tapete? Jesus sentou com este homem. Jesus ministrou a vida dele. Jesus não pediu para ninguém sair da mesa. Querido, não saia da mesa. Jesus não pediu para Judas se levantar e sair. Você é um dos traidores. Você me traiu, você me enganou, você não participa comigo dessa refeição. Jesus não fez isso. Talvez se fosse eu e você, teríamos tido um comportamento diferente. No livro de João, vemos Jesus dizendo que um dos discípulos iria traí-lo. Ele jogou isso, mas ele não expôs Judas. Ele não falou é ele. Ele não apontou. Ele somente citou. E eu entendo que quando Jesus fez isso, ele estava dizendo a Judas: olha, a minha cruz também é para você. Esse pão, esse cálice também é para você. O meu sangue também é para perdoar, inclusive, o que você está prestes para fazer. Quem se levantou e saiu da mesa foi Judas. Mas Jesus não pediu para ele se levantar. Portanto, querido, não faça isso. Nunca saia da mesa em que você está com Jesus. Não troque Jesus por nada. Não traia Jesus pelas coisas deste mundo. Com Jesus ao redor da mesa, eu sou avaliado e ensinado a avaliar o meu coração, como eu estou. O que eu tenho feito dessa aliança que Ele fez comigo? O que eu tenho feito com esse Jesus que me compra com o derramamento do seu sangue? Portanto, a mesa é o lugar de reconciliação do homem com Deus. Se estamos aqui hoje celebrando, adorando, em comunhão como igreja, como família, porque Ele se ofereceu como sacrifício em nosso lugar. Ele nos comprou. A crucificação de Jesus não foi em vão. A sua morte na cruz foi o fato mais importante do cristianismo, porque dela depende toda a esperança. Jesus não foi morto. Ele voluntariamente se entregou por mim e por você. Mas e aí? Como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Jesus? Você tem seguido os seus passos? Tem tido um relacionamento com Ele? Ou faz tempo já que Ele não ouve a sua voz? Ou faz tempo que você não ouve mais a voz dEle? Como que eu posso ouvir a voz de Deus, pastor? Quando você lê a palavra. Quando você lê a palavra, você ouve Deus falando com você. E como que Deus ouve a sua voz? Quando você ora. Quando você ora, Deus ouve a sua voz. E a Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. E ali não fala que é a oração de um pastor, não fala que é a oração de um líder, a oração de um justo. Todos aqui. É a mesma oração, o mesmo efeito. A minha oração não é mais poderosa do que a sua.
Então tem casos que talvez eu não vou poder estar, mas você está ali, você pode orar, e Deus vai operar do mesmo jeito, porque a oração do justo é poderosa e eficaz, porque oramos ao Deus Todo-Poderoso. Não é a nossa oração que é poderosa, é o Deus a quem oramos que é o Todo-Poderoso. Portanto, querido, não deixe de conversar com esse Deus, não deixe de ouvir o que Ele quer falar com você, não deixe de estar ao redor da mesa, olhando para aquilo que Ele fez, por mim e por você. E lá em 1 Coríntios, capítulo 11, Pamela, versículo 23, Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios 11, 23. Todos estão com pão e com cálice? Alguém não pegou? Se não pegou, nós temos ali na frente. Eu quero orar, pedindo que o Senhor venha receber essa oração, receber as nossas vidas, e receber esse culto, renovar a nossa fé, a nossa esperança, para que a gente nunca se esqueça que o melhor lugar que nós temos é estar ao redor da mesa com o Senhor. Ó Pai, obrigado por estarmos aqui nessa noite. Obrigado porque a sua palavra diz que o Senhor Jesus nunca pecou. Ele nunca enganou ninguém. Mas Ele se ofereceu como um cordeiro. Foi sacrificado pelos nossos pecados. Se fez pecador. Carregou sobre Ele, sobre si, os nossos pecados, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Se estamos reunidos aqui hoje como igreja, como família de Deus, se hoje temos a certeza de que os nossos pecados são perdoados e que somos curados, é porque o Senhor um dia derramou o seu sangue e nos lavou. E hoje a gente tem o privilégio de estar sentado ao redor da mesa, lembrando deste fato. Assim como a gente tem o privilégio de estar ao redor da mesa com a nossa família, vivendo cada dia momentos que são tão preciosos e que não voltam mais. Não permita que a gente desperdice nenhum momento em família ao redor da mesa. Tire, ó Deus, do nosso ambiente de mesa, nas nossas casas, qualquer tipo de briga, de discórdia, de discussão. Não, ó Deus, que seja um ambiente agradável, alegre, de reconciliação, de alegria, de cura, de ministração, de lembranças. Mesmo que talvez nós não tivemos isso, que a gente faça isso com os nossos filhos. Porque é esse o ambiente que o Senhor quer nas nossas mesas, nos nossos lares. Te agradecemos, assim como o Senhor Jesus agradeceu pelo pão e pelo cálice. Te agradecemos por estarmos aqui participando da mesa do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Paulo ensinou, lhes transmitir aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus ele foi traído, ele tomou esse pão. Não esse, tomou o pão. E ele diz no versículo 24. Por favor, Pamela, 24. Ele agradece a Deus. Ele parte o pão e diz: este é o meu corpo, que entregue por cada um de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos do pão. Assim como o pão só simboliza o corpo, o cálice também só simboliza o sangue. Aqui não está o sangue de Jesus, mas está algo que nos faz lembrar do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo diz no versículo 25 que da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e ele disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso sempre que o beberem,
E no 26, ele declara: porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Bebei dele todos. E os evangelhos declaram ainda que depois disso, depois de estarem ao redor da mesa e de participarem do pão e do cálice, eles cantaram um hino, eles louvaram a Deus. Eles já tinham visto Jesus agradecendo o pão, agradecendo o cálice, mas agora os discípulos cantam, eles cantam um hino. E é o que nós vamos fazer. Vamos nos colocar em pé e vamos dizer: Senhor, Tu és maravilhoso. Obrigado por ter enviado o Seu Filho para morrer na cruz pelos meus pecados.